Estudo mostra que Antártida já foi coberta de florestas tropicais milhões de anos atrás. Você já ouviu falar da múmia da Senhora Dourada? Venha conhecer a sua história. Fantasmas estão sendo recrutados em Vila da Indonésia para ajudar a combater o coronavírus. E mais, teria uma foto registrada do momento do contato com os extraterrestres? Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanaque Assombrado, este quadro que eu trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao longo da tarde, no horário de Brasília. Enquanto estivermos com as crianças aqui em casa, né, elas estiverem sem aulas, fica difícil eu conseguir manter a constância de soltar sempre meio-dia e meio horário de Brasília. Então eu estou soltando entre 4 e 5 horas da tarde o Almanaque para vocês. Mas todo dia tem, tá? Todo dia tem Almanaque Assombrido. E vamos começar esse Almanaque falando que de Antártida, o continente gelado, né? Polo Sul, ali aquela imensa massa de terra coberta por gelos. Você consegue imaginar que aquilo, milhões de anos atrás, mas quando eu falo milhões é lá no período Cretáceo, é muitos milhões mesmo, ó, 90 milhões de anos atrás, era coberta de florestas tropicais como a Amazônia? Pois é, vamos entender esse estudo aqui, ó. O que o pessoal fez? Foram cientistas do Reino Unido e da Alemanha que descobriram novas evidências de florestas tropicais no Polo Sul durante o período Cretáceo, cerca de 90 milhões de anos. A novidade pode indicar, temperaturas diferentes do que se imaginava anteriormente. Para ter floresta tropical, a temperatura não pode ser abaixo de zero, né? Tem que ter um certo calor ali. O que aconteceu? Durante pesquisas no fundo do mar em Pine Island e Thwaites, lá na Antártida Ocidental, que os especialistas encontraram uma densa rede de raízes fósseis. Então, lá no fundo do mar encontraram um monte de raiz fóssil, sabe, meio que entrelaçada. Nelas foram identificados vestígios de pólen e de esporos vegetais. Segundo a revista Nature, as amostras indicam aí que o clima lá na Antártida chegava a 12 graus Celsius. É frio. 12 graus Celsius não é calor. Ainda mais com um cara que mora em São José do Black River como eu. 12 graus aqui, a pessoa tá encapotado já. Só pra você ter noção, eu deixo o ar-condicionado 24, 23, 22, senão já fica com frio. Mas essa temperatura elevada, de acordo com os cientistas, refuta a existência de calotas de gelo no local, né? Então se está 12 graus Celsius, não vai ter calota de gelo lá. Sendo assim, acredita-se que, na verdade, o continente gelado era coberto por uma vegetação densa, parecida com a floresta tropical temperada da Nova Zelândia atual. No geral, a teoria é coerente com o contexto da época, já que o período Cretáceo foi o mais quente dos últimos 140 milhões de anos. Mateuzinho aqui, acabei de imaginar algo assim. Lá no período Cretáceo, como é que estava o mundo? A Antártida já estava na posição atual? Porque vocês sabem que os continentes, né, foram mudando. Eles vão andando. Então tinha a Pangeia e foi separando, Eurásia e tudo mais. A Antártida já estava lá no Polo Sul, 90 milhões de anos atrás, ou ela ainda não estava na posição atual? Eu acredito que já estava, né? Já devia estar na posição atual. Bem, vamos. Por favor, ajude-me. Coloque essa informação nos comentários. Forte tempestade revela embarcação da era colonial lá nos United States. A aparição foi registrada pela primeira vez em 1958. E só agora pesquisadores acreditam ter encontrado a sua origem. Então tá vendo a embarcação aqui? Fica no Maine, estado americano do Maine. Então quando dá uma tempestade muito forte, uma ressaca muito forte ali no mar, descobre a areia que cobre essa embarcação e ela fica revelada, que nem está acontecendo aqui. Mas os próprios moradores locais, de tempos em tempos, vão lá e tiram a areia para revelar os destroços, né, dessa embarcação. Que embarcação é essa? A grande incógnita sempre foi essa. Vamos entender, porque o pessoal acredita que descobriu qual que é. Então, pela primeira vez lá em 1958, apareceram os restos desse naufrágio aqui no estado americano do Maine. A pesquisa começou quando o biólogo marinho Stephen Clason enviou uma amostra de madeira para ser analisada no laboratório da Universidade Cornell. E os estudiosos depois visitaram o Museu Peabody Essex e examinaram 50 anos de registros para ver qual dos navios condizia com as possíveis datas. A madeira foi datada de 1753, tá? Então, por volta do século XVIII.
E nessa época era comum os marinheiros abandonarem navios nas costas, mas esse não pode ter sido o destino do barco encontrado, não é que ele foi abandonado ali pelos marinheiros. Os arqueólogos acreditam que provavelmente foi trazido até a costa por uma tempestade. Olha aqui uma foto, ó. Pela primeira vez que o navio foi revelado, lá em 1958. Então ele foi trazido por uma tempestade até a costa do Maine e sua identidade era o barco Defiance, que é o que mais se encaixa na descrição. Os restos do Defiance geralmente ficam cobertos por uma considerável camada de areia, mas quando dá uma tempestade, revela. Foi o que aconteceu em 58, 78, 2007 e 2013. Quando o barco não é recoberto de forma natural, os locais se ocupam dessa tarefa. Ah, então eu falei errado no início. Quando ele está exposto, o pessoal dali vai lá e cobre de areia de novo para preservar a embarcação, entendeu? Não que vai lá e tira a areia. Faz muito mais sentido. Na hora que eu tava falando, eu pensei nisso. Mas pra que eles vão ficar querendo expor isso daí, né? Vai acabar, o sol vai detonar ele. Então tá aqui, ó, o barco de Defiance, e foi levado por uma tempestade. Mais um mistério solucionado. A misteriosa mulher por trás da múmia da Senhora Dourado. Nunca aberto, o sarcófago do cadáver egípcio de milhares de anos permanece envolvido em incógnitas. Olha aqui uma foto da frente do sarcófago. Você pode ver camadas de ouro e linho, além de pintura, né? A pintura do azul. Lembra que eu falei do azul egípcio? Que ia ser usado aí para fazer algumas coisas? Olha aqui os detalhes dos seus cabelos, a orelha. Aqui um olho de Horus, né? O olho que tudo vê. E olha só como é que é o sarcófago nessa outra foto. Aqui dá para você entender melhor, tá vendo? Então o sarcófago é esse. Eu vou ler ali, mas se eu não me engano ele não é de madeira mais, porque é do período quando os romanos tinham dominado o Egito. Então ele é de linho enrolado. E os arqueólogos nunca abriram esse sarcófago. Dá para ver que é aqui, né? A junção. Portanto, nunca conseguiram examinar a múmia que estava aí dentro. Mas com modernas técnicas, conseguiram tirar aí, fazer imagens sensacionais. Olha aqui como é que está o esqueleto lá dentro. Conseguiram ver os dentes, tá? O formato do crânio, os olhos, tudo mais. E a partir disso, reconstruíram a provável face da múmia da Senhora Dourada. Mas vamos começar do início, né, a história. Eu já fui dando aqui uns spoilers do que eu vou falar. Então vamos lá. Essa múmia ela chama 3007, tá? Muitas décadas passaram até que os pesquisadores pudessem realizar um estudo mais profundo no seu sarcófago, além de apenas observar o seu exterior. Por estarem concentrados na parte de fora, a descoberta foi conhecida como Senhora Dourada, por causa dessa imagem, toda dourada, né? O nome refere-se a detalhes estampados no sarcófago da múmia, que contém inúmeros detalhes em ouro e linho. Além disso, ela também estava usando uma touca dourada e seus traços faciais estavam pintados. A touca dourada aqui, os traços faciais, né? O olho, pintava o olho aqui. Ana pintou ele desse jeito até hoje, cara. E aqui é linho com ouro. Bonito, né, cara? O caixão da múmia foi pintado nos padrões da Era Romana no Egito, tá? Que foi de 30 antes até 646 depois de Cristo. Em seu rosto estavam coladas camadas de papiros cobertos por ouro, como espécie de máscara mortuária. Seria uma espécie de máscara mortuária, então, essas camadas de papiro pintada com ouro. O que, segundo alegam os egiptólogos, diz respeito à crença da época de que, após a morte, a mulher mantivesse seus olhos, nariz e boca intactos, porque ainda necessitaria dos seus sentidos. Os egípcios acreditavam, né, que a gente ia acordar do outro lado e você levaria as coisas daqui, desse lado, para o outro. Então eles quiseram deixar o olho, boca e nariz mostrando que ela tinha para quando chegar lá ela também ter. Entendeu? Mais ou menos isso. Os detalhes ainda permitiram que os arqueólogos cheguem a outras conclusões sobre o período histórico ao qual ela pertencia. Ainda no momento em que o Egito era uma província do Império Romano, o processo de mumificação passou a sofrer essas novas influências. Essa interação pode explicar o fato dela não estar em um caixão de madeira, viu? Não é um caixão de madeira aquilo lá, o que era comum antes da Era Romana, mas sim espécie de cápsulas feitas de linho e cartonagem, que lembram muito papel machê. Então isso daqui é uma cápsula feita de linho e cartonagem, não é um sarcófago de madeira. Eu tive o privilégio, quem é membro do canal assistiu aí, quem quiser se tornar vai poder assistir, de ir no Museu Britânico esse ano, lá em Londres. E na parte egípcia é simplesmente fantástica. A gente fez um vídeo lá mostrando as múmias. E tem a evolução dos sarcófagos, como é que era. É muito legal, cara. Quem tiver a chance vai. E é grátis, cara, é gratuito.
Pouco se sabia sobre a Senhora Dourada naquela época, né? Até que começaram aí a surgir tecnologias, tá? O sarcófago nunca foi aberto, no entanto, por o conteúdo ser muito frágil, por meio de modernos equipamentos de tomografia computadorizada, imagens de raio-x puderam escanear seu interior, revelando características da múmia. E apontou o quê? Que a mulher provavelmente tinha 40 anos, 40 e poucos anos quando morreu, tinha cabelos encaracolados e possuía uma ligeira sobremordida, né? Ou seja, pequena sobreposição dos dentes inferiores pelos posteriores. Então você não morde dente com dente, é da frente aqui, ó. Entendeu? Segundo o curador do Museu Americano de História Natural, aliás, esta múmia está no Museu Americano de História Natural. Quem tiver a oportunidade de ir, vai lá que você vai ver essa múmia, tá? Usar essa técnica de tomografia computadorizada não causa dano nenhum, tá? E possibilita o pessoal a conseguir dados. Dados esses que levaram aqui a artista forense francesa Elisabeth Inès a reconstruir o jeito que era aí a múmia da Senhora Dourada. Continua fechado o sarcófago, tá? Sem saber muita coisa sobre ela, só que morreu com 40 e poucos anos, mas não se sabe nome, a profissão e nada disso. E esse é provavelmente o rosto da moça que foi enterrada neste lindíssimo sarcófago. Ó, assombrado é cultura, cara. Fantasmas são recrutados para proteger vila da Indonésia em confinamento. Pois é, a cidade Tuksong, na ilha de Java. Lá foi dado um toque de recolher, mas a molecada chega à noite e sai andando, não estão nem aí. Me perdoe porque parou do nada aqui a gravação, não sei onde parou, tá? Então eu estava falando o quê? Que uma vila lá na ilha de Java, na Indonésia, recrutou pokongues. Pokongues para o quê? Para assustarem as pessoas que estão na rua, é para elas ficarem em casa, para evitar a disseminação do vírus, da pandemia. E eu tava falando aqui que essas bolinhas aqui indicam que é coreano, porque foi lá na Coreia do Sul que viralizou o vídeo. Então a reportagem da Coreia do Sul, ó a mãozinha do Matheus aqui, ó. Ó o Pokong aqui, ó. Aí os adolescentes vê, ó, ó, ó. Sai até catando cavaco. Por quê? O Pokong é um ser, é um zumbi, não tá morto nem vivo, envolvido numa mortalha de linho, amarrado aqui, ó. Que amarra aqui. E aí ele não consegue andar, ele fica pulando meio assim, o Pokong. E aí eles têm bastante medo desse Pokong lá na Indonésia. Aí eles botaram os Pokong sentados no ônibus. Ó o Pokong aqui, ó. Só que esse consegue meio que andar. O povo é foda, cara. Vou te falar, viu? Eu mostrei no almanac de 2 dias atrás o cara que se vestiu ali de Pokong barbudo. Ficou em cima de uma van pra ajudar o pessoal a ficar em casa. Mas tá dando certo ali. Sabe esse cara da van que ficou em cima da... A polícia foi lá atrás dele. Mas você acha que foram prender ele? Foram parabenizar, porque o pessoal ficou com medo depois que a foto se difundiu ali pela Malásia e resolveu ficar em casa. Robbie Williams, cantor do Take That, que canta Angel. Sabia que Angel é uma música que ele fala de fatos paranormais? E aqui está falando um pouco da vida do Robbie Williams, tá? E das atividades paranormais. Você sabia que o Robbie Williams gosta tanto de fantasmas, OVNIs e tudo mais, que ele queria comprar o rancho Skinwalker? Sim, ele quase comprou. Ele disse, se não fosse por a sua esposa, ele teria comprado o rancho Skinwalker. Você não sabe o que é o rancho Skinwalker? Oh, meu Deus. Tem um especial aqui no canal Assombrado. Digita rancho na busca, que eu nunca consigo pôr o card aqui. Uma, não se assuste, acho que são 45 minutos de vídeo. Você não vai ver passar, mas você vai terminar o vídeo de boca aberta. Ali tinha a NDIS, uma organização que fez tudo quanto é coisa para contactar o sobrenatural. No OVNI hoje, há um tempo atrás, saiu uma entrevista com o atual proprietário do rancho Skinwalker. Eu vou ver se eu gravo para vocês um vídeo. Ou eu falei aqui no almanac, acho que eu não falei, porque era uma entrevista bem longa. Se eu falei, foi bem rápido, tá? Mas ele quis comprar o rancho Skinwalker, não comprou por muito tempo, achavam até que ele tinha comprado. Aí ele disse que quando ele via as coisas sobrenaturais ele estava sóbrio, não estava doidão. E que quando os filhos nasceram ele nunca mais viu nada sobrenatural. Aí falou, acho que os filhos treinam tanto a energia dos pais que aí não tem mais energia para ver os fantasmas, as coisas inexplicáveis. Você acha que é verdade isso, você papai e mamãe, que os filhos sugam a energia da gente, não deixando nem a gente ver o sobrenatural? Deixa aí a sua opinião.
UFOs no céu de Manitoba, lá no Canadá. Seguinte, no final de semana passado, lá em Manitoba, assim como em várias partes do mundo, as pessoas estão em suas casas, tá? Para ajudar a impedir a disseminação, você já sabe do que. E muitas pessoas enchem o saco de ver TV, de ver internet, de ver Netflix, jogar videogame. E começaram a fazer o quê? Olhar pro céu, cara. Ficar olhando pro céu. Vendo o céu. E aí, lá em Manitoba, essa semana, um monte de gente começou a reportar que olhou pro céu e começou a ver o quê? Um monte de estrelas se movendo. Mas as estrelas se moviam juntas? O que será que é isso? Bem, o rapaz aqui que toma conta do planetário aqui, do museu, aqui é o planetário do museu, tá? De Manitoba, lá no Canadá, informou que é um conhecido nosso já aqui, satélites Starlinks do Elon Musk. Tem por volta de quantos no céu hoje? 900? A meta é colocar 12 mil, tem 300 em órbita no momento. E o que esses satélites fazem? Vão levar a internet para o planeta inteiro. Então não importa se você está lá no pico do Everest, vai ter que ter internet lá. Ou você está lá na comunidade ribeirinha da curva perto do rio, ao lado da onça pintada lá no Amazonas, você também vai ter internet. Ou você está a vários quilômetros embaixo da terra, aí não vai ter internet. Aí já é demais, né? Acredito. Aí você tem uma antena aqui e um fio para levar a internet lá para baixo. Mas eram satélites Starlinks, tá? Então se você ver vários pontos em conjunto andando pelo céu, na mesma órbita, são os satélites do Elon Musk. Tem só 300, ele quer colocar 12 mil. Olha esta foto. Look at this photograph. Evitar-me. A foto é essa. Vocês já conhecem o Philip Kling, né? Que tem o blog do Mundo Gump. Pois o rapaz do OVNI hoje aqui, o Nemi, ele foi lá nessa matéria aqui do Mundo Gump, porque essa história surgiu no Reddit. Um cara falou que acordou e viu uma imagem no seu celular que ele não se lembra de ter tirado essa imagem. Era o horário 22 horas e 51 minutos, ele falou que já estava dormindo nesse horário. E ele ficou encucado que essa imagem publicou. Aí a galera do Reddit começou a aplicar filtros, né, alterar contraste, gama, filtros e tudo mais, e descobriu que tinha um homem aqui embaixo. Vocês estão vendo que tem um homem aqui? Então começaram a especular, será que isso foi uma foto mostrando o momento de um contato alienígena? Nesse caso aqui não é um alien grey, é um alien do tipo nórdico e aqui atrás sua nave espacial. E o que chamou a atenção do Nemi foi este luz branca aqui, ó, em uma de suas mãos. Ele compilou aqui embaixo vários casos, tá? De pessoas que dizem que tinha tipo uma varinha luminosa na mão dos extraterrestres que foram abduzir as pessoas, tá? Lá viram um bastão de luz branca, como se fosse um LED e tudo mais. Então tem uma postagem aqui bem extensa, tá vendo? Se você quiser ler, basta você digitar aí no seu navegador o momento de um contato alienígena nórdico, porque é muito interessante a foto, né? Olha aqui. Parece aquelas fotos de filme de terror, né? O cara tá parado assim, ó. Vem que eu vou te... Será que estamos vendo uma foto de um alienígena? Está aí na sua tela, assombrados. Contemplem. Vou fazer que nem o Zé Graça lá. Degustadores, provem. Aí ele fez os refrigerantes, né? Você chegaram a assistir esse vídeo dos refrigerantes, dos Guaraná? Aí tem o Guaraná Poti, né? Poti, eu adoro Guaraná Poti, aqui da região de Potirendaba. Fazia tempo que eu não tomava, tive que ir lá comprar Guaraná Poti. Faltou o Cotuba aí, viu? Cotuba é aqui de Rio Preto, ó. Cotuba, uma delícia Cotuba também. Eu prefiro Poti. Só que o Poti você tem que tomar no mesmo dia, porque de um dia pro outro o Poti fica muito ruim. Meu Deus, mas quem nunca provou, prove o Guaraná Poti. E eu nunca provei o Guaraná Jesus, aquele que é pink, né? Lá do Maranhão. E para finalizar esta magnífica edição, você já teve um déjà vu? O que é um déjà vu? É quando você está num local e você fala, pô, eu já estive aqui, ou eu já fiz isso antes, ou eu conheço a pessoa e tal, tal, tal. Várias pesquisas tentam encontrar uma explicação para o déjà vu, e nessa postagem ele fala, por exemplo, de um estudo lá em 2006, que foi feito pelo Leeds Memory Group, que usava a hipnose para criar memórias simples, que depois eram esquecidas, e depois lembradas através de certos gatilhos. Aí o cara pensava, ó, tive um déjà vu. Usaram realidade virtual. O que a realidade virtual fez? Provocaram um sentimento de familiaridade incerta, expondo os voluntários a mundos virtuais de jogos com layouts idênticos, mas com texturas e cenários diferentes. Então a pessoa ficava meio perturbada.
a explicação mais comum do que é um déjà vu, que é o quê? É um fenômeno de memória que é acionado quando uma pessoa vincula uma experiência a uma memória existente muito semelhante, mas não correspondente exatamente. Então você fez algo, por exemplo, você chega num lugar, aí você vê aquelas árvores, aquele céu, aquela trilha, você fala, poxa, acho que eu já vim aqui, mas é que isso parece um local que você já foi, entendeu? E aí dá esse momento, esse conflito no cérebro. Nenhum outro estudo aqui, feito através de ressonância magnética no cérebro de 21 voluntários, enquanto experimentavam déjà vus, as descobertas sugeriram que a parte do cérebro envolvida na tomada de decisões e não a memória que era mais ativa. Então, peraí. Esse estudo diz que é uma memória existente que é parecida com o que você está vivendo. Já esse outro estudo mostrou que a parte envolvida é de tomada de decisões e não a memória que está ativa no momento do déjà vu. Então isso significa que o que percebemos como um déjà vu é, na verdade, nosso cérebro tentando lidar com o conflito entre o que realmente experimentamos e o que achamos que experimentamos. Certo? Então, isso é um déjà vu. Se você já teve um déjà vu, coloque aqui nos comentários. Galera, então essa foi mais uma edição do Almanaque Assombrido. Obrigado por assistir até aqui, até o final. Faça esse quadro realmente com muito prazer. Depois daqui eu vou gravar o especial de domingo, será Fenômenos de Voz Eletrônica. Eu estudei com o pessoal, estudei com os membros, fiz um vídeo segundo ali, eu lendo o texto. Aí ontem eu sentei e reorganizei, botei de acordo com a minha mente. Hoje eu vou gravar o especial de domingo. Então se você gosta do assunto de voz eletrônica, aquelas vozes são captadas nos gravadores, você vai amar o especial, porque eu vou passar o primeiro registro de uma voz eletrônica, de 1906, se não me engano, 1909, não lembro, vou gravar ali e vou relembrar. E dá medo, hein? São espíritos lá na Sibéria, evocados por um xamã. Pois é. E lembre-se de tornar-se membro do canal Assombrado, tá? São diversas as vantagens. Faz muito sentido quem é fã do sobrenatural, quem é fã de relatos, ser membro desse canal. Tem conteúdo diário para membro, tem relatos em texto diário para a galera ler. Então, estamos trabalhando bastante com a nossa área de membros. Eu trago notícia exclusiva, Ana traz relato exclusivo, tem proibitão, tem relato visitado, tem os nossos bastidores. Você pode ter teu nome aqui na descrição, pode ter teu nome no vídeo, pode falar, solta a vinheta Ana ou Fala Assombrado, pode comprar com desconto na loja, tem acesso a, que nem se eu editar o meu de FV hoje, já libera para os membros assistir, entendeu? Então você tem acesso antecipado a vídeos, é muita coisa interessante, faz muito a pena. Vale muito a pena você se tornar membro deste canal. Vou deixar o trecho aí de um relato proibidão da Ana. Relato real de uma acompanhante de luxo. Olha, incrível. Bye! Minha mãe estragou a minha vida. Que bosta, hein? Vamos lá. Olá, Ana e Matheus. Sou muito fã do canal e do trabalho de vocês. Os nomes citados já estão trocados e obrigada por ler o meu relato. Ele é grande, mas é real. Ele envolve várias coisas sobrenaturais. Eu sei que muita gente não vai acreditar no que aconteceu, mas infelizmente todas as coisas que eu cito aqui realmente aconteceram e me deixaram à beira da loucura. Eu estou chorando só de lembrar. Mas eu sei que o assombrado é sério e finalmente as pessoas vão saber o quanto eu sofri sem me julgarem. Eu me chamo Fulana e o pesadelo começou na semana que eu completei 15 anos. Desde criança eu sabia que eu era diferente. Eu sempre fui bastante vaidosa e feminina, sempre gostei de brincadeiras de menina. Mas quando o assunto dizia respeito a meninos, eu nunca era igual às outras crianças. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz um desenho de 2 princesas. E quando a minha mãe viu, ela ficou horrorizada, rasgou meu desenho, gritando que eu tinha, gritando que eu era uma princesa e deveria gostar de príncipes. E eu, com os meus 9 anos, cheia de inocência, respondi: eu sou uma princesa que gosta de princesas. Eu era a princesinha mimada da casa, já que os meus 3 irmãos eram mais velhos e todos meninos. Sempre sendo mimada por todos e desde aquele dia as coisas mudaram. Meus pais me tratavam diferente. Eu não podia brincar com outras meninas e eu fui obrigada a frequentar a igreja. Eu nunca tive uma religião, eu creio no Deus Altíssimo e isso sempre foi o suficiente. Na época eu não entendi o porquê,
Mas hoje eu entendo que os meus pais... É relato de Maledite, tá, gente? E hoje os nomes estão trocados, né? Eu já li isso. Ela disse, né? Ela disse, né? Peraí. Ah, tá. Os nomes citados já estão trocados. Beleza. Na época eu não entendi o porquê, mas...